bodegueiro, não deu ousadia pescava aqui não, que é o maior mentiroso que tem na região. Aqui quando fica que Você é mentiroso, disse que foi no Paraná, uma caçada de javali, disse que o javali lá voaram nele. Cadê? Não tem um arranhão. É verdade. Lutei com 20 javali com a faca cega, eu e meu colega. Aí, é verdade, ó. Que a prova, ó. Já foi isso aí. Os dois javali. Deu uma dentada nele aí, ó. Homem, isso é mentira, bodegueiro. Era mais de 20 javali lá, e era com a faca cega. Aí foi só né, Rodando? Era, foi só preso do Foi bicho. só preso de um. Aí isso aí foi a presa. Foi. Aí 20 javali fez isso aí. Oxe, nós somos valendo, rapaz. Vai arrebentar o cano que você queimou lá em casa? Que cano? Mas que cano? você Cada sujo? vergonha, rapaz. Só basta tá chamando mentiroso, tu fez esse negócio de cano. Oxi, mano, eu sei que cano foi. Tá vendo? Eu não sei que cano foi não, tá Acerta a doido. conta aí que eu tive que passar por mentiroso pra falar que isso aí foi um porco, viu? conta? Acerta aí. O quê? Ele nem bebeu nada, veio só contar mentira aqui, que tem conta pra pagar não, eu vou pra cá. Ah, mentiroso é tudinho. Vamos embora. O dono do bar aqui.